Amém, glória a Deus. Boa noite, Biuan. Boa noite, Base. Oxi! Boa noite, Frontline. Ah, tá, oxi. Gritei, né? Pode baixar um pouquinho, porque minha voz é um pouco estridente. Valeu, gente. Peraí, deixa eu me organizar. Ih, gente, calma aí. Tenham paciência comigo. Aconteceu um negócio aqui. Calma aí, só um minuto. Paulo, help me, please. Paulo César. Rapidinho, me ajuda aqui, por favor. Aumenta o brilho. Aumenta o brilho. Senão não enxergo. Vocês sabem da minha debilidade, né? Pode botar no máximo, por favor. Tá no F11. Ai, gente, espera só um pouquinho. Obrigada. Boa noite, gente. Agora sim. Mesmo eu de lente, o negócio está meio estreito aqui. A idade é osso. Saudades, hein, gente? De culto aqui sábado, mas, ó, posso falar? Vocês estão de parabéns, porque semana passada vocês representaram no Jogo do Brasil aqui. Caraca, estava cheião. Foi muito bom. Não sei se teremos outros jogos aqui. Acende essa luz, eu não enxergo. Quero ver as pessoas. Não sei se teremos outros jogos aqui, aguardem. Mas, cara, foi muito legal. Ontem o Brasil deu aula, encheu nosso coração de fé. E é isso, gente. O Brasil, o jogo continua, a Copa continua e aqui a gente não para. E hoje a gente vai continuar, obrigada, hoje a gente vai continuar a série do mês, que é Amor Sem Filtro. E vamos falar sobre relacionamentos na prática. O relacionamento que Deus idealizou para você. Então eu vou passear de solteiro até casado. Então todo mundo vai entrar aqui nessa palavra. Se você é solteiro, tu vai ter palavra. Se você é casado, tu vai ter palavra. E se você é solteiro, você anote tudo até chegar na parte de casado, tá bom? E a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre relacionamento, seja você solteiro, namorado, noivo, casado. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para cada fase que você se encontra hoje. Para cada fase que você se encontra hoje, ou aquela que você um dia vai entrar. Então vamos começar aqui com a exposição, porque eu gosto de expor. Brincando, gente. Quem aqui é casado? Ó, show! Quem aqui é noivo? Olha os noivinhos. Quem aqui está namorando? E aí, para vocês ficarem mais descontraídos, né? Quem aqui está solteiro? Ah, isso aí. Deixei vocês por último, porque se eu perguntasse ao contrário, todo mundo ficar com vergonha, né? É isso, gente. Vamos falar sobre relacionamento. Ah, mas de novo isso. Todo ano, no mês dos namorados, é falado sobre relacionamentos. Sim. Inclusive, eu acho que a gente tem que falar mais vezes sobre isso, né? Não só no mês dos namorados. A gente vai abordar mais vezes. Até por isso que a gente está fazendo os encontros com os casados, com os namorados. Porque a gente precisa ser intencional com relação a isso, porque a gente quer que vocês não errem. Ou que pelo menos parem de errar, não é? Então, vamos começar essa primícia, que o nosso desejo é que vocês façam escolhas assertivas e da maneira de Deus. Quem aqui já quebrou a cara no relacionamento? Precisa responder não, só se quiser. Ah, tudo bem, só se quiser. Eu já quebrei muita cara em relacionamento, gente. Oh, e como? E sabe por que isso acontece?
Sabe por que isso acontece? Porque insistimos em não colocar Deus nessa área da nossa vida. É impressionante a dificuldade que a gente tem de deixar Deus acessar duas coisas na nossa vida: finanças e nossa vida sentimental. A gente não deixa Deus ter acesso a essa parte. É por isso que existe tanto crente endividado, né? E emocionalmente quebrado. Porque parece que nessa parte da nossa vida a gente deixa Deus ali, ó, só assistindo a gente quebrar a cara, né? Então a gente tem que trazer Deus para perto nessas questões. Nós somos filhos de Deus e somos espirituais. Não existe vida secular quando nos tornamos filhos de Deus. Tudo que fazemos é espiritual. Tudo. O cristão é um ser espiritual em todos os aspectos da sua existência. Na família, no trabalho, com os amigos, aonde quer que você esteja, você é um ser espiritual. Então, por que não tratamos os relacionamentos dessa forma? Porque a gente não trata os nossos relacionamentos desde solteiros, namorando, noivo, casado, a gente não trata como algo espiritual. E ele é espiritual desde quando estamos sozinhos. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo aqui que toda a nossa vida pertence a Deus. Tudo é para glorificá-lo. Então, a forma como lidamos com os relacionamentos deve glorificar o nome dele. Cada fase relacional é espiritual. E é por isso que negligenciamos tanto e aí quebramos a cara, né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente quer ouvir as nossas emoções, a gente quer ouvir a nossa carência, a gente quer ouvir a nossa carne. E muitos estão frustrados emocionalmente, porque não ouvem a Deus. Aí estão presos em relacionamentos abusivos e relacionamentos que estão bem longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos lá abrir nossa Bíblia, gente. Romanos 12, a partir do verso 1. Amém? Oh, misericórdia. Romanos, né, gente? Livro top da Bíblia. Um dos meus mais preferidos, prediletos. Vamos lá. Romanos 12. Só 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse dia onde estaremos aqui, Jesus, ouvindo o que Tu queres, Pai. Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, com cada um através da minha vida, Jesus. Não sou eu, Senhor, é sobre Ti, Pai. Não é sobre como eu vou falar, mas é sobre como o Teu Espírito Santo quer atingir cada coração. Então, Pai, esteja aqui nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, a cada um aquilo que o Senhor quer falar de forma específica. Muito obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que não muda
e permanece fiel, Pai. Obrigada. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Paulo inicia Romanos 12 fazendo um chamado prático para a vida cristã. Ele mostra que o Evangelho, ele não transforma apenas aquilo que cremos, mas ele também transforma a forma que vivemos. Quem aqui já andou de trem? Quem já andou de trem? Pô, trem, né? Eu andava muito de trem, hoje eu não ando muito não. Glória a Deus. Mas eu andei muito de trem, gente. E sabe qual era o ramal que eu pegava? O melhor de todos. Nada, já perdia luxo. Eu pegava o Belfort Roxo. Já andaram de Belfort Roxo? É o Bel, a gente chamava de Bel. O Bel. Passa por lugares assim, hostis. Vende coisas hostis. Gente, andei muito de Bel. Já passei por cada perrengue no Bel. Só que deixa isso para outra pregação. E o trem, ele é um negócio engraçado, né? Porque ele precisa andar sobre trilhos. Mesmo que a Supervia, às vezes, não respeite isso, né? Mas precisa andar nos trilhos certinho. Agora, imagina um trem aí mais bonito, mais potente, tipo um Deodoro. Pô, Deodoro é luxo. Sinto frio no Deodoro, sentia frio no Deodoro. Mas vamos pensar num bonito, uns da Europa, né? Aqueles trens que dá prazer de andar, trem-bala. Esses trens são luxo, são potentes, chegam rápidos. E todo trem tem que andar sobre os trilhos, né? Eles são limitados a andar o trilho, porque senão eles não chegam no local. Só que o que acontece se o trem sair dos trilhos? Dá ruim. Já acontece normalmente, né? Enfim, toda a potência do trem, toda aquela força se torna perigosa. Perigo para ele, para os passageiros e para quem está fora, né? Pode ser atingido pelo trem. O problema não está no trem. O problema é que ele foi criado para funcionar sobre trilhos, seguindo um percurso definido para ele. Da mesma forma são os relacionamentos. Eles foram criados por Deus para andar no caminho que Deus determinou. Muita gente fica frustrada e fala assim, nunca mais vou namorar, esse negócio de casar, não vou casar, estou noivo, desfiz, não quero mais saber. Mas o problema não é o relacionamento em si. O problema é que quando tentamos viver o relacionamento fora dos trilhos, dos limites estabelecidos por Deus. O mundo diz para a gente seguir o nosso coração. Deus diz para a gente renovar a nossa mente diariamente. Porque a nossa mente está moldada, e foi moldada durante anos, segundo os padrões do nosso mundo. Segundo os padrões que a gente aprendeu em casa, talvez com os nossos pais, com os nossos tios. Nem todo mundo é cristão desde berço. E nós, crianças, talvez crescemos em um ambiente que valorizou mais a cultura do mundo do que a cultura de Deus. Então, por isso que a palavra diz para a gente renovar nossa mente diariamente. A cultura diz para a gente seguir o coração. A cultura trata o casamento como um mero contrato, onde se eu não estiver satisfeito ou feliz, eu posso simplesmente trocar. A cultura diz que você precisa de alguém para se tornar completo. Mas, gente, a cultura ela muda o tempo todo. As definições de amor, as formas de amor do mundo mudam o tempo todo. Mas existe algo que a gente precisa entender, algo que não muda, que é imutável, a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Tudo passa, governos vêm, governos vão, ideologias vêm, ideologias se tornam velhas, se vão, mas a palavra de Deus permanece. E a cultura não pode moldar a nossa forma de pensar, porque tudo aquilo que Deus criou funciona melhor quando é vivido dentro do propósito para o qual foi criado. E os relacionamentos, segundo o reino de Deus, começam antes mesmo do relacionamento em si. Começam muito antes. Começam na forma que a gente vive a nossa fase de solteiros. Esse tempo não está legal.
Esse tempo não vai funcionar, não. Começa quando a gente vive a nossa fase, a vida de solteiros. Muitos querem namorar, noivar, casar, mas não aprenderam a ser solteiros. Estão rindo aí? Senti, eu sei. Mas não sabem viver a fase de solteiros. Solteiros segundo o coração de Deus. Porque antes de Deus formar casamentos, Ele quer formar pessoas. E como Deus deseja que você viva a sua fase de solteiro? Momento de exposição de novo. Quem está solteiro? Tinha mais gente. Tinha mais gente. Os adolescentes. Adolescente, pode levantar a mão. Adolescente é solteiro. Né? Adolescente é solteiro. Porque adolescente não namora. Amém? Vamos lá, todo mundo. Não importa se você concorda, se você discorda. Todo mundo. Adolescente não namora. Ouviram, né? Adolescente não namora. Amém. Gente, ser solteiro é bom demais. E se você for solteiro com Jesus, então, é incrível. Na fase da solteirice, precisamos buscar o nosso propósito em Deus como singulares, como pessoas únicas. Por isso, o adolescente não namora. Porque adolescente é a fase em que ele está se descobrindo como pessoa. Como que uma pessoa que ainda não sabe para que foi chamada vai namorar outra pessoa que também não sabe para que foi chamada? Esse namoro não vai ter propósito. E o namoro cristão não é passatempo. Namoro cristão não é para sempre. Não é para sempre. O propósito do namoro cristão é o altar. Mas como solteiros, vocês precisam entender que essa fase não é uma sala de espera. Não é um gap, um intervalo entre a adolescência e o casamento. Essa fase é essencial para você se tornar tudo aquilo que Deus planejou que você se torne. É tempo de aprender a viver sozinho, tratar suas questões, seus traumas, suas feridas, se tornar uma pessoa inteira, em vez de ficar correndo atrás da sua metade. Porque, gente, não existe metade da laranja. Não existe carne em unha, alma gêmea. Não existe. Antes de assumir um relacionamento, você precisa buscar em Deus a sua verdadeira identidade. Precisa chegar em um relacionamento seguro, confiante em quem você é, sem carências emocionais, sem despejar no outro toda a expectativa da sua vida. Porque é isso que acontece. A gente olha uma pessoa e coloca nessa pessoa toda a expectativa nela. E ela que se vire para suprir todas as nossas expectativas, né? E sabe o que acontece quando a gente insiste em começar um relacionamento sem sermos completos em Deus? Você vira o chato e a chata do relacionamento. É isso. Aquela namorada insuportável, ou aquele namorado insuportável, que desconfia até da própria sombra, é isso que você se torna. Entrar no relacionamento por carência só gera frustração. Você sufoca o outro, você cobra o outro, nunca se sente satisfeito com aquilo que recebe. O cara ou a menina pode dar o mundo para você, mas não vai ser suficiente. Porque o que você espera dele, só Deus pode te dar. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui saiu de casa com o celular com 2% de bateria? Eu sempre. Eu sempre. O desespero, tu acha que está carregado, né? Chega na rua, olha, eita, 2% de bateria. Aí tu começa a fazer o quê? Tu abaixa a luz, abaixa o brilho do celular, para de usar uns aplicativos, bota no modo avião ou no modo economia, sei lá. Agora imagina alguém que está com a bateria 100%. Ela não está nem aí, pô. Ela está segura que o celular dela está 100%. As pessoas podem ligar que ela vai atender, ela vai poder usar todos os aplicativos que quiser, porque está 100%. E muitas pessoas
entram em relacionamentos com a bateria emocional em 2%. Estão vazias, carentes, inseguras, precisam de validação, precisam que alguém diga o tempo todo que elas são amadas, que elas são bonitas, que elas são importantes, que elas são desejadas. E aí entram no relacionamento esperando que a outra pessoa seja o carregador da sua alma. Só que Deus nunca... Ih, saiu daqui. Achei. Só que Deus nunca chamou o seu namorado, sua namorada, seu cônjuge, seu noivo, para ocupar o lugar que só pertence a Ele. Quando você está cheio de Deus, você não entra em um relacionamento para ser completado, né? Para ser completo. Você entra para compartilhar a vida com alguém. O relacionamento é leve, é tranquilo, é um relacionamento respeitoso, um relacionamento gentil. Por isso que quando alguém termina um relacionamento, o que a gente aconselha? Não entra em outro. Espera, se reconstrói, né? Se recupera do último trauma, mas a pessoa não dá tempo. Quer ficar pulando. Por quê? Porque ela não consegue ficar sozinha. Não consegue ser sozinha. Não é suficiente sozinha. Então ela precisa de uma outra pessoa para poder suprir essa carência. E se hoje você está solteiro, faça como o apóstolo Paulo nos exorta lá em Coríntios 7. Depois vocês leem o capítulo todo de Coríntios 7. É um verdadeiro manual para solteiro casado. E ele diz assim: o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. O Paulo, ele não trata a solteirice como um fardo, como um tempo ruim. Pelo contrário, enquanto muitos estão ansiosos para saber quando Deus vai enviar alguém, Paulo nos convida a mudar a pergunta. Ao invés de se perguntar, quando Deus vai me enviar alguém, se pergunta, como eu posso servir melhor ao Senhor nessa estação da minha vida? Como eu posso dar mais para Ele nesse momento que eu tenho tanta liberdade, tenho tanto tempo? A face da solteirice, gente, é uma das maiores oportunidades que você tem para se dedicar a Deus sem distração nenhuma. Quando se é solteiro, você precisa estar envolvido em tudo na igreja. Eu quero ver você em tudo. Tudo, cara. Vocês estão rindo aí? Eu estou me distraindo. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, esse é o que todo mundo fala, não tenho tempo. Tem tempo sim. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço estágio. Não tenho tempo. Tem tempo sim. Eu faço tudo, faço aqui. Tem tempo, gente. Eu sei que você tem tempo. Se eu tenho tempo, você tem tempo. Imagina que você vai fazer uma trilha. Já fizeram trilha? Aquelas da Tijuca. Já fiz também. E aí, algumas pessoas elas sobem com uma mochilinha levinha, né? Tranquilinha para subir, sei lá, subir uma pedra, escalar uma pedra, sei lá, correr. E outras sobem com uma mochila um pouco mais pesada. Sei lá, tem roupa, tem barraca. Sei que tem um pessoal aí da Shalom que foi fazer trilha lá em Barra de Guaratiba, depois do Biuan. Tu foi, né? Foi não? Vocês são tudo doido. De noite saíram depois do Biuan daqui, foram para Barra de Guaratiba e acamparam lá. Passaram chegaram na praia 3 horas da manhã. Tu tava, Grazi tava, não tava, Grazi? Ah não, Grazi é da Macaras, confundi minha cabeça. Era Camille e Yuri tava, Júnior, gente, o líder tava, então todo mundo tava. Chegaram 3 horas da manhã na praia, montaram a barraca na areia, pô. É isso, são jovens. Eu não faço não, tenho um medo. E aí você entende o quê? Quem está com a mochila mais leve, consegue se movimentar com muito mais liberdade, né? Pode subir, pode descer, pode correr. E quem está com a mochila mais pesada, pô, tem muito mais dificuldade de se movimentar. Os dois estão certos, estão indo para a mesma direção. Só que um tem muito mais facilidade que o outro. É exatamente isso que acontece, gente, quando você é solteiro.
Você tem liberdades que outras pessoas não têm. No casamento você não vai ter. Quando tiver filhos, você não vai ter. E Paulo está dizendo algo assim, parecido em 1 Coríntios 7. Ele não está diminuindo o casamento. Pelo contrário, ele reconhece que o casamento é uma bênção de Deus. O que ele está dizendo é que o solteiro possui uma liberdade que talvez não tenha em outras fases da vida. Um solteiro pode aceitar um desafio ministerial, participar de todas as atividades da igreja, amém. Se dedicar mais tempo à leitura da palavra, à oração, à vida devocional, fazer viagens missionárias, amém, né, Aninha? O solteiro tem essa liberdade, gente, sem precisar dividir a atenção com outras responsabilidades. E Paulo fala da solteirice de uma forma tão positiva, que eu acho que se dependesse de Paulo, acho não, tenho certeza, porque ele fala na palavra, todo mundo seria solteiro. Por Paulo está tudo tá amarrado. Por Paulo todo mundo seria solteiro. Olha que ele fala em 1 Coríntios 7, grifa esse capítulo todo. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Ele mesmo reconhece que Deus tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. Alguns receberam o dom da solteirice, sim. Tem gente que não vai casar. Gente, acontece. Mas tem pessoas que foram chamadas para o casamento. O ponto não é permanecer solteiro para sempre. O ponto é não desperdiçar a estação que você está vivendo hoje, esperando por algo que só no tempo de Deus vai chegar. Se Deus te chamou para o casamento, não viva a solteirice reclamando. Viva a fase de solteiro se preparando. Porque Deus não está apenas preparando alguém para você. Ele também está preparando você para alguém. E é justamente aqui que surge uma pergunta muito importante. Se Deus te chamou para o casamento, como escolher a pessoa certa? Eu vou dar algumas, então são 5 só. Rápido para vocês anotarem. Existem várias, né? Mas essa é acho que eu considero mais importante e biblicamente que eu acho que todo mundo deveria seguir. Então, o primeiro você precisa ser a pessoa certa. Não exija do outro uma característica que você mesmo não tem. Uma coisa é o que você idealiza. Outra coisa é o que você tem a capacidade de atrair. Totalmente diferente. Você idealiza alguém padrão FIFA. Né? Lá, alguém, ó. Só que você é Série D, cara, do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é lógico isso, né? Você precisa idealizar aquilo que você hoje é capaz de atrair. Ai, Jesus. Você que é alguém crente, cheio de Deus, mas nem abre a Bíblia para fazer seu devocional. Não abre nem o aplicativo para ver a leitura diária, né, que ele dá lá para você. Você que é alguém honesto, mas vive cheio de esqueminha. Você que é alguém trabalhador, alguém honesto, mas você mesmo não corre atrás dos seus sonhos. É acomodado, acorda tarde, vive no sofá, sei lá, vendo o quê. Sério, o dia todo. Como você quer atrair alguém que você mesmo não consegue ser? Antes de procurar a pessoa certa, seja a pessoa certa para alguém. Esse é o básico. Segundo, busque alguém convertido. Esse é um básico dos básicos, né? Eu creio que aqui todo mundo é crente. Então, eu acho que você tem que buscar alguém que segue os mesmos valores e princípios que você, se você quer evitar um problema futuro. Quem vai educar seus filhos? Vai ser você, os seus princípios ou os princípios da pessoa que você escolheu?
Então, vocês precisam ter princípios e valores iguais, para que lá na frente no casamento, vocês não tenham esse problema. Porque na emoção, a gente não está nem aí para princípio e valor. Mas chega lá no casamento, se divorcia exatamente por causa dos princípios e valores. Aí fala a incompatibilidade. Terceiro, procure alguém em que você consiga enxergar o caráter de Cristo. Mesmo sem você conhecer a pessoa profundamente, dá para perceber algumas coisas, né, que são evidentes. Alguém que não mente para o pai, não mente para a mãe, né, respeita a família, não mente no trabalho. Alguém que não é dissimulado, alguém que não é falso. Alguém que você possa confiar. Alguém que não é fofoqueiro. Que não fica vivendo de historinhas, sabe? Historinha. Conta para cá, conta para ali. Que respeita a sua liderança na igreja. Isso é importante, porque revela quem a pessoa é. E deixa eu falar uma coisa. Se ela mente para os pais, mente para o chefe, mente para todo mundo, é dissimulado com todo mundo, há uma grande chance dela enganar você também. Então, isso são coisas básicas. Quarto, procure alguém que tema a Deus. Não basta ser crente. Não basta ser crente. De crente a igreja está cheio, né? Que levanta a mão, que se emociona no louvor. Mas essa pessoa precisa ter uma vida de devoção a Deus, sabe? Ela precisa amar a presença de Deus mais do que a sua própria presença. Ela tem que amar Jesus mais do que você. Se você procurar alguém que ama Jesus mais do que você, show, vai com essa pessoa. E quinto, procure alguém com quem exista uma conexão, né, gente? Que dá match. Sabe quando a gente vê um casal e fala, cara, não tem nada a ver. Todo mundo vê que não tem nada a ver. Mas, sei lá o que passa na cabeça deles. Aí passa 2 meses e já terminou. Porque não tem nada a ver, não tem conexão. Não conversa, sabe? Não deu match. Não tem uma amizade. Só está ali pela carne mesmo. Então, para você não namorar sozinho, que é geralmente o que acontece, esteja com alguém que tem um mínimo de conexão com você. Você precisa gostar da pessoa, gostar da conversa dela, ter um mínimo de amizade. Então, resumindo, procura alguém convertido, com os mesmos princípios e valores, com um caráter aprovado, que tema a Deus e com quem existe uma conexão genuína. Mas aí surge uma nova pergunta. E aí, o que acontece depois que você encontra alguém? Assim, desse jeito. O que acontece depois? Depois você começa a namorar, né? Porque muitas pessoas gastam toda a energia tentando encontrar a pessoa certa. Mas quase nenhuma aprendendo a construir um relacionamento à maneira de Deus. Quando começa a namorar, desgringola tudo. Sei lá se essa palavra existe. Mas a pessoa, ela esquece de Deus. Ora, clama. Vem no momento de intercessão, Senhor, dai-me um marido, dai-me um amor. Mas começa a namorar, começa a fazer as coisas da sua própria maneira. E é justamente aqui que muitos cristãos acabam adotando os padrões da cultura. Esquecem de renovar a mente, como Paulo pediu para renovar. Porque sabem escolher, mas não sabem como namorar. O mundo transformou o namoro em passatempo, em uma experiência, em um teste. Mas o namoro cristão não foi criado para ser um passatempo. O namoro cristão tem propósito. Ele não existe para matar carência, preencher o tempo, colecionar memória, experiência emocional. O propósito do namoro cristão é discernir com sabedoria e santidade se aquela pessoa é alguém com quem você pode construir uma aliança no casamento. O namoro cristão tem que ter o propósito, o casamento, tem que ter como propósito o casamento. Por isso, o jovem cristão não pode ficar nessa de testar aqui, testar ali, deixa eu ver se dá certo. Isso é a cultura do mundo. Isso não é padrão dos céus. Namoro cristão não é rodízio de pizza que você chega lá
e pede um sabor aqui, não gostei desse, pede outro sabor, vai experimentando sabores, até descobrir qual gosta mais. Namoro cristão é você olhar para a pessoa que está ao seu lado e conseguir vislumbrar um futuro com ela. Um futuro casamento. Por isso não tenha pressa para namorar, faça as coisas com calma. Para você errar o mínimo possível. Pode acontecer de errar, gente, acontece. Mas a gente tenta errar o mínimo possível. Observa, ora, conheça, converse. Assim diminui as chances da gente errar. E quando você perceber que não existe alinhamento de expectativa, quando aquilo que você observou antes não se confirma na prática, você precisa ter a maturidade para reconhecer isso e terminar esse relacionamento. Não perca tempo com algo que não vai ter futuro, porque o namoro tem propósito. Gente, namoro é um tempo que precisa ser certo e determinado. Por isso ele é totalmente espiritual. Porque só Deus sabe o tempo certo. E se você não tiver intimidade com Deus, e a outra pessoa também não tiver, pode acabar errando esse tempo. E posso falar uma outra coisa, o namoro ele foi feito para acabar. A gente sempre fala isso, eu e Paulo, o namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba porque vai dar um início a uma nova fase, que se chama noivado, ou ele acaba porque não está dentro da vontade de Deus. A cultura do namoro precisa refletir o padrão de Deus. Mas vocês sabem uma coisa muito interessante? Que o namoro não existe na Bíblia. Vocês já viram alguém? E começou a namorar com fulano de tal e durou 10 anos. Não existe, né, gente? A gente vê que Abraão ele enviou um servo dele para poder buscar Rebeca para Isaac. Isaac só foi conhecer Rebeca no dia do casamento, ou próximo ao casamento. A gente vê que existia noivado, porque quando José descobriu que Maria estava grávida, eles estavam noivos. Só que o noivado no Antigo Testamento, lá em Gênesis, era como se fosse um casamento. Era um compromisso muito sério. Não era algo que se desfazia por qualquer motivo. E aí logo depois surgiram os tempos dos cortejos, serenatas, dos cavaleiros cortejando as moças. A castidade era extremamente séria, gente. Era valorizada a castidade. Aí a sociedade ela foi evoluindo. Aí veio Revolução Industrial, que por incrível que pareça impactou na sexualidade. Veio a invenção do automóvel, porque trouxe uma liberdade que gerações anteriores não possuíam. Se antes os relacionamentos aconteciam, sabe onde? Na sala de casa, com a supervisão de alguém, o pai, a mãe ou um servo, e as pessoas elas só podiam encostar a mão na mão, ou no máximo, um beijinho aqui na mão, que eu acho muito, muito bonito. Se a partir disso, se antes do automóvel era assim, agora abriu-se margem para passeios, para sair de casa e ir para mais longe, distanciando-se da influência dos pais. E então veio uma mudança cultural na história, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a revolução sexual. A partir desse momento, o pecado deixou de ser tratado como apenas uma tentação e passou a ser vendido como uma necessidade. A cultura começou a ensinar que para casar você precisava experimentar. Que para saber se alguém era a pessoa certa, precisava se relacionar sexualmente com ela. Que era preciso testar antes de assumir um compromisso. Se você diz hoje que você pretende casar virgem, qual costuma ser a reação das pessoas? Oxe, mas e se vocês não se gostarem? E se não der certo? Não vai fazer nenhum testinho, drive? A cultura moderna passou a ensinar que primeiro você experimenta e depois você decide. Primeiro você mora junto, primeiro você testa a convivência, primeiro testa a intimidade, primeiro testa o relacionamento, não teste. Só depois, quem sabe, pensa no casamento. Perceberam a inversão que aconteceu?
Aquilo que Deus criou para ser a consequência da aliança, passou a ser condição para a aliança. Esse é o modelo de relacionamento que a nossa geração recebe todos os dias. E nós, como cristãos, não podemos seguir tudo aquilo que o mundo chama de normal. Sabemos que o sexo foi criado para o casamento. Sabemos que morar junto não é o padrão bíblico. Sabemos que existem limites estabelecidos por Deus para a nossa proteção. Mas então surge uma pergunta importante. Como deve ser na prática um namoro que honra a Deus? Como deve ser? No namoro você vai olhar para uma mulher, um homem vai olhar para uma mulher, e uma mulher vai olhar para um homem, e eles vão se apaixonar. Se houver um interesse dos dois lados, alguém vai propor um relacionamento, e depois de um tempo de amizade, o namoro começa. Pelo menos assim é a regra, né? E eu parto do princípio que os critérios lá, né, que a gente falou antes dos solteiros, foram observados. Mas às vezes não são. A partir daí surge uma liberdade que antes não existia, vocês começam a sair, vocês começam uma amizade mais profunda, segura na mão, sai juntos, constrói uma amizade, vão poder se beijar, e para nós cristãos para por aí. O namoro é uma construção cultural, mas mesmo sendo cultural, ele precisa ser moldado aos princípios de Deus. O namoro é o tempo de descobrir se essa é realmente a pessoa que você quer construir o restante da sua vida. Por isso, o namoro não é brincadeira, não é passatempo. Não é porque você está sem nada para fazer que você vai ali, ó, namorar com alguém. E um parênteses, defraudação é pecado. É você criar expectativa de um relacionamento no outro e você não está querendo esse relacionamento com o outro, você só quer alimentar o ego que está dentro de você. Então, se você está defraudando alguém, você está em pecado, peça perdão a Deus, se arrependa. E se alguém está sabendo que está sendo defraudado, cara, sai fora disso. Deus tem preparado algo melhor para você. Namoro é o início de uma preparação para o casamento. Mas mesmo o namoro não sendo uma brincadeira, ele precisa ser leve, tranquilo, como eu falei, gentil. Então, antes de falar sobre como se deve namorar, eu quero falar como não se deve namorar, o que não é namoro. Porque existe muita gente confundindo namoro com vida de casado. Tem pessoas se relacionando emocionalmente, como se fossem marido e mulher, e são só namorados. Sabe aquele casal incrível, maravilhosos, quando são separados? E se tornam insuportáveis quando estão juntos? Porque até mesmo na roda de amigos, eles criam uma bolha só para eles ali, ficam ali com um papinho só com eles, e esquecem dos demais. Isso é preocupante. Isso precisa ser observado. Tem namorado dependendo financeiramente um do outro, como se fosse marido e mulher. Tem gente vivendo um nível de cobrança e submissão que Deus nunca estabeleceu para essa fase. Gente, isso é muito sério. Tem meninas se perguntando quanto de submissão ela tem que ter pelo namorado. Como assim? Nenhuma. Você tem que ser submissa ao seu pai e sua mãe. Tem que honrar o seu pai e sua mãe, não o seu namorado. Você se submete ao seu marido, não ao seu namorado. A submissão bíblica foi estabelecida para o casamento, não para o namoro. Mas o namoro não foi criado para reproduzir a dinâmica do casamento. Existem outras coisas que também não deveriam ser vividas nessa fase. E, infelizmente, estão sendo vividas. Ficarem sozinhos por longos períodos. Tem casal viajando junto, sem supervisão nenhuma. Tem casal dormindo no mesmo quarto, sem supervisão nenhuma.
conversinha inadequada, conversa picante, sabe? Conversinha que não é para essa fase de namoro, não. Insinuações de conteúdo sexual. Isso é pecado, sabe por quê? Porque não é só o ato, não, começa aqui, ó, na mente. Práticas que pertencem à intimidade do casamento. Sexo ativo no namoro. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 7 que a relação sexual pertence ao contexto da aliança matrimonial. Esse é o padrão que Deus estabeleceu e ponto. Eu vejo muitos casais de namorados pedindo permissão um ao outro para sair, para viajar, para participar de ministério na igreja, para frequentar a célula. Casal de namorados saindo da sua célula para ir ficar na mesma célula. Ainda não é o momento de viver esse tipo de vínculo. Mas mesmo assim está se tornando cultura no meio dos jovens cristãos. Aí sabe o que muitos cristãos estão fazendo? Jovens cristãos? Estão dizendo que não pode, mas estão tentando descobrir quanto podem chegar perto sem pecar. Achando que podem experimentar pequenas porções daquilo que Deus reservou exclusivamente para o casamento. Então, só para te informar, você está pecando, porque tudo começa na mente. Então, como eu devo namorar? Como eu devo namorar? E é interessante que Paulo dá uma orientação poderosa para Timóteo. E essa é para os meninos. Estou com sede. Calma. Paulo diz para Timóteo cuidar das mulheres mais jovens como se fossem irmãs, com toda a pureza. Não é com mais ou menos, com alguma, com uma pureza parcial, é com toda pureza. Isso muda completamente como enxergamos o namoro. Porque antes de ser a sua namorada, ela é sua irmã em Cristo. Antes de ser alguém que você tem um interesse romântico, ela é filha de Deus. E se você ver dessa forma, o seu objetivo vai ser não descobrir até onde você pode chegar sem pecar. O seu objetivo vai ser honrar, proteger, cuidar, ajudar ela a permanecer perto de Deus. Por isso, muitos casais precisam ficar atentos, muito atentos, para que o namoro não os afaste da presença do Senhor. O namoro cristão não deve ser guiado pela pergunta: qual é o limite? O namoro cristão deve ser guiado pela pergunta: o que glorifica a Deus? Seu namorado não é seu marido, sua namorada não é sua esposa. Quando entendermos isso, deixamos de viver um namoro que imita o casamento e começamos a viver um namoro que se prepara para o casamento. Então, como a gente deve namorar a maneira de Deus? Primeiro, conversando mais do que beijar na boca. É isso mesmo. Eu entendo que vocês estão apaixonados, o coração bate mais forte. Eu não quero eliminar essa coisa linda do namoro. É legal, é incrível. Mas é necessário deixar um pouco a paixão de lado e observar as condutas de quem está com você. O namoro é um tempo em que os dois solteiros se conhecem para decidir se vão entrar juntos nessa aliança chamada casamento. E vocês só vão saber disso conversando. No namoro, vocês precisam ratificar se tudo aquilo que o outro diz é de fato verdade, porque falar é fácil, mas as atitudes falam muito mais do que a fala. Vocês precisam conversar sobre a vida um do outro, saber sobre os sonhos, os propósitos, família,
como que um e o outro lida com dinheiro, filhos. Conversar sobre traumas, sobre suas histórias, sobre suas limitações, sobre suas lutas, sobre até pecado que talvez você esteja lutando para deixar. Assuntos difíceis que você evita tocar para não deixar o relacionamento pesado, é preciso falar. Porque imagina descobrir uma coisa muito séria quando estiver casado. Olha o rolê que isso vai dar. Uma coisa que poderia ser resolvida no namoro, vocês lutarem juntos, mas vocês vão descobrir só quando estiver casado. Namoro não é só para criar memórias, é para gerar conhecimento. Vocês precisam conversar mais do que beijar. 2, sejam emocionalmente transparentes um com o outro. Muitas pessoas entram em um relacionamento tentando vender uma versão melhorada, né? Sua versão premium de si mesmo. Uma versão perfeita. Mas escondem inseguranças, dificuldades, escondem pecados, traumas. Tentam parecer perfeitos. Mas, cara, deixa eu te contar uma coisa. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. O namoro precisa ser um ambiente seguro, para que vocês sejam conhecidos de verdade um do outro. Eu não estou dizendo para você despejar no primeiro encontro, no primeiro mês de namoro, todas as seus podres, suas debilidades. Não estou falando isso. Estou falando que no decorrer do namoro, as coisas elas vão se tornar mais maduras, vocês vão ter mais intimidade. Então, aos poucos, você vai poder falar de coisas que você não quer falar, mas você precisa falar. Se você tem dificuldades emocionais, conversa. Se você já passou por depressão ou alguma coisa, conversa. Às vezes você vai encontrar na pessoa que está do seu lado, cara, alguém que vai te ajudar nisso, pô. Conversa sobre medos, conversa sobre feridas, pessoas que talvez te maltrataram. Conversa, seja transparente. Que aí não vai ter tanta surpresa assim no casamento. Uma coisa muito importante, 3, alinhamento de expectativa. E isso eu já começo falando. Uma coisa muito séria para a gente que vive aqui no meio cristão, na igreja, está envolvido com atividades. Não comece ou continue um namoro com alguém que tenha um chamado ministerial que você não está disposto a abraçar. Ou ao contrário, né? Se você tem um chamado muito claro para o ministério, não ignore isso no relacionamento. Case com alguém que também tem um chamado para esse ministério, sabe? Porque, gente, o ministério é um lugar de muitas renúncias. Muitas renúncias. Nem sempre vai haver final de semana. Nem sempre vai haver dia de semana. Nem sempre vai haver dia vago para você. Nem sempre vai ter conforto, estabilidade financeira. Então tem que ter alguém que esteja caminhando junto, que os dois desejam uma vida ministerial juntos, vai facilitar aquilo que Deus quer fazer no seu chamado. Vai evitar frustração, arrependimento. Daqui a 20 anos, jogar na cara do outro que está em tal lugar só por causa do outro e você não queria estar lá. Vai evitar conflitos sérios no casamento. E não é só sobre o ministério, não. É sobre expectativa de vida. Vocês precisam conversar sobre filhos. Quer ter filho? Não quero. Tem gente que casa sem saber que o outro não está querendo ter filho. E aí, como faz? Morar, onde vai morar? Tem gente querendo viver uma vida internacional. E eu quero ser concursada do Brasil. Como que eu faço? Então, essas coisas precisam ser conversadas. Sobre trabalho, sobre propósito, sobre finanças, sobre as suas prioridades. Porque o amor não elimina as incompatibilidades. Tem muita gente apaixonada que ignora sinais claros de desalinhamento porque acredita que no casamento vai se resolver. E não vai piorar. Aí vai parar o quê? No divórcio. Porque esse não é o objetivo do cristão. Mas se quiser resolver as coisas só lá, só no casamento que vai se resolver. Gente, no casamento tudo que é bom fica
top, muito bom. E tudo que é ruim, piora. Não vai melhorar, piora. 4. Traga a liderança para perto. E isso é muito engraçado, porque vocês procuram a liderança para tudo, né? O discipulador para tudo. Mas quando o assunto é relacionamento, o povo desaparece, some. Não quer ouvir conselho. Do nada, o cara ou a menina chega namorando, o líder fica igual de outra volta, assim. Como assim? O que aconteceu, cara? Tava solteiro ontem, como que está namorando agora? Ou aparece noivo do nada. Traga a liderança para perto. Permita que pessoas maduras façam perguntas que você mesmo não está conseguindo se fazer. A gente às vezes está apaixonado, a gente fica cego. A paixão cega. E uma pessoa de fora vai perceber coisas que talvez você não está percebendo. Isso não é controle não, gente, isso é proteção. Como eu falei no início, a gente não quer que vocês errem. A gente quer que vocês tenham relacionamentos saudáveis, casamentos saudáveis. E o último, não confunda paixão com amor. No início do relacionamento, o que a gente sente é o quê? Paixão. Uma paixão desenfreada. E não tem nada de errado nisso. A paixão faz parte do processo. Ela deixa tudo mais bonito, mais emocionante, mais intenso. O problema é quando confundimos paixão com amor. Porque paixão é o sentimento e o amor é uma decisão. Paixão é emoção. O amor é compromisso. A paixão a gente sente, o amor a gente faz. A paixão tem prazo de validade. E aí muita gente fala, acabou o amor. Não, acabou a paixão. Porque a paixão ela oscila, ela diminui, ela aumenta, dependendo do que o outro está fazendo. Mas o amor permanece mesmo quando a emoção não está forte. O amor é uma decisão de você amar a pessoa mesmo quando ela está falhando. Mesmo quando ela está fazendo besteira, você decide amar. Observe quem a pessoa é. Observe como ela trata os outros. Observe como ela reage às dificuldades. Às vezes a gente só conhece a pessoa quando ela é colocada sob pressão. Aí você vai saber qual é a reação que ela vai ter. Porque o casamento não é construído só com borboletinhas no estômago. Casamento é construído sobre caráter, compromisso, aliança. E somente o amor consegue sustentá-lo ao longo dos anos, gente. Quando o namoro é vivido à maneira certa, ela produz clareza. O namoro santo não gera confusão, não gera dúvida, não gera problema. Você fica em paz, porque você está tendo um namoro conforme a vontade de Deus. E depois de um tempo caminhando juntos, conversando, observando o caráter, alinhando as expectativas, ouvindo conselhos, crescendo em Deus, chega o momento em que a gente tem que fazer uma outra pergunta, né? Será que essa é a pessoa certa? Já não existe mais. Agora a pergunta que você vai fazer é: como vamos construir uma vida juntos? Porque o propósito do namoro nunca foi permanecer namorando para sempre. O namoro existe para acabar. E fiquem atentos aos sinais de que ele precisa acabar de fato. Essa semana passada a gente viu um Reels. Eu vi o podcast inteiro, né, que eu falo que eu sou viciada em podcast. E a Júnia Hayashi, não sei se vocês viram, eu até compartilhei, falou o quê? Não se luta por namoro, se luta por casamento. Tem muita gente gastando energia lutando por um namoro que não vai ter futuro. E Deus já mostrou claramente que aquilo é para acabar. Mas você está lutando por um namoro, gastando energia, gastando tempo, gastando emocional por algo que não é de Deus. Então, fique atento aos sinais que Deus dá. Às vezes a gente insiste em algo que Deus já falou que não é. Então não se luta por namoro, não se luta por casamento. Mas quando existe essa convicção de que o casal está no caminho certo, Deus confirmou. E existe uma coisa muito importante.
existe a bênção dos pais sobre esse namoro, que é algo também que a gente negligencia. Os pais precisam abençoar esse namoro. Existe a bênção da sua liderança. Aí a gente vai para um próximo passo. E é justamente aqui que entramos em uma fase que poucos valorizam, mas que é extremamente importante no plano de Deus, o noivado. E, cara, as pessoas elas mudaram um pouco como faz o noivado, né? Eu entendo o noivado o quê? Quando a gente noiva, eu estou pegando aquela pessoa e falando assim, olha, agora vamos juntos até o altar. A gente vai casar. Não sei quando, mas a gente vai agora construir o nosso sonho. Se o namoro ele é o tempo de discernir se devemos casar, o noivado é o tempo de nos preparar para casar. E existe uma diferença enorme nessas duas coisas. Porque uma coisa é decidir com quem você vai construir a casa. Outra coisa é começar a construir essa casa. E o noivado é isso. Muita gente acha que precisa estar tudo pronto para noivar. Não! Cara, eu e Paulo noivamos com 1 ano de namoro. A gente não tinha nada. 1 ano de namoro, a gente decidiu casar. Isso significa o quê? Agora a gente vai sair da teoria e vamos para a prática. Vamos lutar. A gente não tem nada. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem carro. Não tem nada. Mas a gente vai noivar. E isso, gente, no mundo espiritual, fala muito. É um posicionamento que você tem que ter. Nesses 3 anos, nós ficamos 3 anos construindo a nossa casa. A gente foi atrás. A nossa previsão, a nossa primeira previsão de casamento seria 2018. Nós noivamos em 2013. A gente ia casar só em 2018. Mas nós fomos tão intencionais com a nossa decisão de noivar, que a gente casou em 2016. E aí a gente foi correr atrás. A gente, trabalhou mais, dormimos menos. Eu virei fotógrafa de aniversário, de batizado, de tudo. Paulo comprou uma câmera para mim no Mercado Livre. Gente, eu virei cabeleireira. Cara, virei cabeleireira. Fiz progressiva. Deus teve misericórdia daqueles cabelos. Fiz progressiva em um monte de gente. O povo me dava R$100. Eu era fazer direitinho. Fiz progressiva. Eu e Paulo, nós fomos, sabe o quê? Catraqueiros do Maracanã. Ficávamos lá, passando a galera na catraca. Juntar dinheiro, pô. Balançamos assim, na rua. Qual o nome daquele carro que a gente ficou na frente da loja fazendo? Mini Cooper. Fomos lá para frente da loja da Mini Cooper, pagaram um valor lá para a gente ficava assim, com a bandeira lá. Incansavelmente. Paulo trabalhava sexta, sábado e domingo como garçom numa casa, num salão de festa, para juntar dinheiro. A partir do momento que a gente noivou, a gente foi correr atrás. A gente noivou, oramos, apresentamos nossos sonhos a Deus e fomos agir. Agir. Vamos lutar atrás, vamos construir a nossa casa. Mas tem gente que não quer pagar esse preço. Quer noivar só quando tudo estiver perfeito. Quando tiver casa, quando tiver móveis, quando tiver dinheiro, quando tiver tudo. Não quer se movimentar. Dê o primeiro passo. Marca a data do casamento. E Deus vai agir. E eu queria encorajar você que chegou até o noivado a não desistir agora. Porque, gente, isso é batalha espiritual. O noivado é um lugar de construção e também é um lugar de batalha. Talvez alguém aqui que esteja noivo, ou está pensando em estar noivo, está enfrentando algum desemprego, algum problema. Tudo está parecendo que vai dar tudo errado. Está desistindo do sonho. Gente, o diabo ele não se incomoda com relacionamentos ruins, não. Que já está com um namoro que não está santo, que não está saudável. Ele se preocupa com aqueles que estão fazendo as coisas certas. Então vai ter batalha espiritual até o altar. Até falar sim, vai ser só batalha. Para a gente foi difícil pra caramba. Pra caramba. A gente começou o nosso namoro, nós estávamos afastados. Resolvemos voltar para a casa de Deus. Resolvemos fazer as coisas certas.
E só foi luta. Luta atrás de luta. Foram 3 anos de luta. A família é um alvo do inferno. Sabe por que é um alvo do inferno? É alvo da ideologia aí do mundo, é alvo, enfim, não vou falar de política. Mas é um alvo do inferno, porque a família é o começo de tudo. Uma família forte gera uma geração forte. E uma geração forte transforma a sociedade. Então, por isso que a família é tão atacada. E tu acha que o diabo quer que tu case? Que você se posicione? Que você constitua uma família forte, com valores cristãos que talvez você mesmo não recebeu, mas que a partir de você, a partir da sua casa, tudo vai mudar? Você vai ter uma família saudável, você vai ter filhos com princípios saudáveis, princípios bíblicos. Vai ser tudo diferente, talvez, do que você viveu na sua casa. Você acha que Satanás está feliz com isso? Então vai ser batalha. Não desista. Não desista. O altar não é só um dia bonito, é o resultado de quem permaneceu firme, quando tudo dizia para parar. Quando vocês chegarem lá, vão olhar para trás e vão entender. Cada luta fez parte da construção de algo que Deus estava escrevendo desde o começo. Gente, o nome disso é processo. Processo. Por isso que eu acho que o casamento, a cerimônia do casamento, é uma coisa espiritual muito forte que acontece ali. Porque é a hora de você olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. É glorificar a Deus, sabe? O momento do sim é para soltar fogos, para glorificar o nome de Deus. Porque vocês resistiram até lá. Mas existe algo que precisa ser entendido. O noivado é a preparação para a entrada em uma nova estação. O casamento. Cheguei no casamento, gente. Tá indo. Meu Deus! Tá indo. Cheguei no casamento. Se o noivado é o tempo de construção, o casamento é o tempo de viver aquilo que foi construído. E talvez essa seja uma das maiores verdades que poucos falam. O casamento não começa no altar. Ele apenas é declarado no altar. Ele já vem sendo formado muito antes. Está entendendo que desde a fase de solteiro, um namoro, um noivado com princípios vai culminar em um casamento saudável? Tudo que vocês enfrentaram no noivado não vai ser em vão. Cada crise, cada falta, cada renúncia, cada oração, tudo isso foi moldando não só o casal, mas a estrutura emocional, espiritual e prática para o que viria depois, para o casamento. Porque o casamento não é o fim das lutas, gente. É o início de lutas novas. É o início de uma forma diferente de lutar, mas agora juntos, alinhados, maduros, em aliança. E aqui está algo poderoso. Aquilo que te sustentou no noivado será o mesmo. O Deus que te sustentou no noivado vai ser o mesmo Deus que vai te sustentar no casamento. Se vocês aprenderam a confiar em Deus na escassez, vão aprender a prosperar com equilíbrio. Se vocês aprenderam a permanecer na dor, vão aprender a amadurecer no amor. Se vocês aprenderam a não desistir no processo, vão aprender a perseverar até o fim juntos. E quando o casamento começa, não começa apenas a vida a dois, começa um novo nível de responsabilidade diante de Deus. Porque agora não é mais sobre eu e você. Agora somos nós. E o propósito mudou de novo. E se Deus trouxe vocês até o altar, Ele não trouxe para vocês pararem no casamento. Ele quer fazer com que a sua família glorifique o nome dEle. E o casamento que nasce em Deus não começa perfeito, mas ele começa firmado. Tudo que é firmado em Deus permanece. E existe algo muito claro, que precisa ficar muito claro. Cada fase dessa caminhada importa. O tempo de solteiro, o tempo de namoro, o tempo de noivado. Tudo Deus está ensinando. O nome disso, como eu falei, é processo. E quando cada fase é vivida debaixo da mão de Deus,
o resultado não pode ser outro, um casamento onde Deus é o centro de tudo. Porque quando Deus está no centro de tudo, desde o início, Ele é o fundamento do seu casamento. E é por isso que a união de vocês não é apenas sobre vocês dois, mas cumprir um propósito de Deus na terra. E aí, quando vocês casaram, acabou a luta? Acabaram os problemas? Agora é só namorar todo dia? Não é bem assim, né? Vai ter luta sim. Vão surgir novos desafios, novas fases, novas pressões, mas com uma diferença fundamental. Agora vocês entendem que tudo que vocês viveram até aqui não foi em vão. Sabe o que realmente importa no casamento? É a aliança. O casamento cristão não é um contrato que pode ser revisto quando ficar difícil. Não é algo descartável. Não é, se der certo, a gente separa, como o mundo fala por aí. O casamento cristão é aliança. Aliança. Não tem fim. Aliança não tem devolução. A aliança permanece para sempre. Mesmo que o mundo diga ao contrário, mesmo que a cultura normalize o descarte, mesmo que as pessoas troquem os relacionamentos como se troca de roupa, o casamento, ele é indissolúvel. Nós acreditamos no casamento entre um homem e uma mulher. Somente entre um homem e uma mulher. E acreditamos que o casamento foi projetado por Deus para durar para sempre. E o que sustenta o casamento não é o sentimento, não é a compatibilidade. O que sustenta o casamento é a aliança. A aliança. Vocês não têm apenas um papel assinado, vocês têm uma aliança espiritual, emocional, firmada diante dos céus. E o que é uma aliança? Na Bíblia, a aliança é algo muito sério. A aliança é selado com entrega total. Quando Deus faz aliança com o homem, Ele está dizendo, eu me comprometo com você, mesmo quando você falhar. E no casamento é assim. A aliança no casamento significa compromisso inegociável. Significa que agora não existe mais eu. Não existe só eu tomo as minhas decisões. Agora existe nós juntos diante de Deus. Significa que vocês não caminham mais apenas baseados no que sentem, mas no que prometeram um ao outro no altar. Significa que em dias bons ou difíceis, vocês não voltam para trás. Vocês não voltam para a casa dos pais. Vocês permanecem. Vocês voltam um para o outro por causa da aliança. Existe algo muito sério sobre isso. A aliança não é quebrada por sentimento, por incompatibilidade. A aliança só é quebrada, sabe por quê? Por ruptura de princípios. Sabe os princípios? A aliança só é quebrada por ruptura de princípios. Abandono, infidelidade, violência e tudo que destrói aquilo que é sagrado diante de Deus. Isso se caracteriza quebra de aliança. Fora essas quebras, nada mais desfaz uma aliança. Não é porque eu não quero mais. Você tem uma aliança que é indissolúvel. Aliança santa. Aqui está a verdade. Casais que entendem a aliança não desistem na primeira crise, e nem na segunda, e nem na terceira, e nem na quarta. Casais que entendem o que é uma aliança não desistem. E quando vocês entenderem isso, vão viver um casamento diferente. Um casamento que não se baseia no quando estiver fácil eu fico, mas eu escolhi você diante de Deus e vou permanecer. E quem vive aliança, vive algo que o mundo não consegue entender, mas o céu honra. Casamento é maravilhoso, gente. Quando os dois estão diante do altar, aos pés da cruz. Casamento é bênção quando os dois tomam Deus como centro de tudo.
Mas eu preciso encerrar, e eu preciso encerrar de fato. Queria falar algo muito sério. Cadê o louvor? Chama o louvor. Vamos ficar em pé, vamos finalizar. Quero falar algo muito sério. Aleluia. Estica aí, gente. Diante de tudo isso que eu falei, que eu poderia ficar, gente, passar a noite toda falando sobre isso. Não vou, não. Mas diante de tudo isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é misericordioso. Em Deus existe graça, existe misericórdia, existe perdão. E talvez você esteja solteiro e perceba que não tem vivido essa fase como uma forma que agrada a Deus. Não importa como você chegou até aqui, ainda dá tempo de alinhar as coisas com Deus. Deus é misericordioso. Talvez você esteja em um namoro que você sabe que não é saudável, que não está sendo santo, que não tem direção, não tem propósito, não tem tempo de acabar. E Deus está te dando a chance de ajustar tudo isso. Talvez você precise tomar uma decisão difícil, mas necessária. Encerrar um relacionamento que não é da vontade de Deus. Parar de defraudar pessoas só para alimentar o teu ego. Deus não tira algo de ninguém para deixar vazio. Ele tira para colocar no caminho certo. Talvez você esteja no casamento, já é casado, mas as coisas esfriaram, Deus não está mais no centro, a vida 2 virou rotina, você está dando atenção para todo mundo, menos para o seu casamento. Hoje Deus está te chamando de volta para Ele, de volta para a aliança, de volta para o altar. Ou talvez você esteja numa situação ainda mais delicada. Não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas está vivendo junto, sem aliança diante de Deus. Eu quero te dizer com muito amor, Deus não está te condenando, Ele está te chamando para ajustar essas coisas, para se alinhar com Ele, sabe? Porque Ele não te rejeita, Ele te chama de volta para começar do jeito certo. Gente, em todas essas fases, existe algo muito comum. Deus ainda está falando. Ele é um Deus de misericórdia, mas também de restauração. Ele é um Deus que perdoa, Ele reconstrói. E eu queria que vocês pensassem qual fase vocês estão vivendo hoje. Vocês podem viver a vida de solteiro com Deus, buscando nele o que Ele quer para a vida de vocês. Você pode viver o seu namoro em santidade, de forma saudável. Você pode viver o seu noivado se preparando de forma séria para o casamento. Haja, saia da inércia. Se posicione. Teu relacionamento não é para sempre. Ou você também pode colocar o seu casamento diante do altar, para que Deus renove, restaure algo que às vezes já se acabou. Vocês precisam ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Porque no fim das contas, tudo se resume a isso. Cristo é o centro e a sua vontade, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Deus ainda constrói famílias, Deus ainda restaura casamentos, Deus quer tornar o seu namoro santo. E talvez hoje seja o dia do seu recomeço. Gente, eu peço perdão pela hora, sim, eu passei, o culto começou tarde também, mas eu acho que esse assunto, ele é muito importante, para vocês entenderem como a gente, como nós, como Juventude Frontline, se posiciona
em relação a namoro, a solteiro, a noivado, a casamento. Para vocês entenderem coisas básicas, coisas óbvias, mas que a gente esquece ou decide não lembrar, né? Toda relação em Deus é espiritual. Toda relação é espiritual. Decida trazer essa fase que você está vivendo, trazer Deus para essa fase. Não viva sozinho. Traga Deus, Ele vai te orientar. Em cada fase Ele vai te direcionar. Mas para isso você precisa querer. Porque, como eu falei antes, a gente quer botar tudo diante do altar. Mas a nossa vida sentimental a gente não quer colocar. E isso é o que gera mais frustração. Mais, tormentas psicológicas, mais gabinetes. Às vezes você está trazendo a sua própria vida, porque você está fazendo as coisas erradas. Está perdendo tempo com quem não deveria estar. Está pensando em alguém que já deveria ter se encerrado na sua cabeça há muito tempo. Então coloca isso diante do altar. Deus, Ele tem compromisso com a sua vida sentimental. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você mendigue o amor. Ele quer que você viva a plenitude na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Então, eu queria orar por cada um aqui. Queria que cada um colocasse isso diante de Deus. Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui juntos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora, Jesus, o coração de cada pessoa aqui no seu altar. Eu coloco cada trauma, eu coloco cada frustração, eu coloco cada tristeza que cada um aqui talvez passou, Senhor, na sua vida sentimental. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, renova, restaura, traz vida novamente para esses corações, Senhor. Faça com que cada um aqui possa entender que o Senhor quer renovar e quer trazer o renovo para essa vida sentimental, Jesus. Senhor, eu coloco cada solteiro aqui no teu altar. Que o Senhor possa estar se revelando a cada um deles, Jesus. Que o Senhor possa estar se revelando como é a forma correta de viver essa fase da vida. Que o Senhor possa estar trazendo chamado. Que o Senhor possa estar trazendo propósito. Que o Senhor possa estar fazendo com que eles se dediquem mais à tua casa. Que eles se dediquem mais à sua vida, à leitura, Senhor, da tua Bíblia, à oração. Que cada um não desperdice esse tempo, Deus, onde eles têm tanta liberdade. Tem tanta liberdade para se descobrir quem são em Ti. Pai, em nome de Jesus, esteja com cada um aqui, Pai, que ainda é solteiro, que o Senhor possa estar também, Jesus, com os casais de namorados, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, em cada relacionamento aqui, Jesus. Que cada namorado aqui possa temer a Ti. Senhor, que haja temor quando cada um aqui for se relacionar, Paizinho, for namorar, for estar junto. Que o Senhor possa colocar o Teu Espírito Santo, Senhor, em cada coração para eles discernirem o que é certo e o que é errado. E que esse namoro possa ser cada dia mais santo, Pai. Que nessa fase eles possam se conhecer, que eles possam conversar, que eles possam ser transparentes um com o outro. Senhor, esteja com cada casal de noivos aqui, Pai. Fortalece cada um, Senhor, até o altar. Eu sei, Senhor, como é difícil, Senhor, essa etapa, Senhor. Mas que o Senhor possa estar dando perseverança a cada um deles para eles não desistirem, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, estar sustentando esse sonho, Jesus. Que o Senhor possa estar trazendo estratégias para que eles consigam, talvez, valores, recursos para realizar esse sonho, Pai. Mas esteja com cada um, Pai.
E Jesus, eu coloco os casais aqui, casados, Pai. Jesus, seja o centro de cada casamento. Que não haja opção de divórcio, que não se fale nisso, mas que esses casamentos possam ser para sempre. E, Senhor, eu te peço que o Senhor traga renovo, Pai, para aqueles que precisam começar de novo, aqueles que precisam se ajustar, aqueles que precisam trazer o seu relacionamento, Senhor, da forma que o Senhor quer. Jesus, derrama sabedoria, derrama graça, que o Senhor possa estar gerando arrependimento nos corações. E que essa juventude possa ser reconhecida, Jesus, como uma juventude saudável e que reconhece o Senhor em todas as fases da sua vida. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.